Bom dia a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo. Tentar lançar luz aí sobre a questão dos Estados Unidos. É o terceiro vídeo dedicado aos Estados Unidos. O primeiro falou sobre o problema da criminalidade em Washington. O segundo, que é o de ontem, falei sobre a política externa norte-americana. E hoje eu vou encerrar então esse assunto falando sobre as bases militares dos Estados Unidos. São grandes bases. O que é a base? A base é definida como uma instalação militar que tem um gasto acima de 10 milhões de dólares e ocupa aí uma área considerável em um país estrangeiro. Naturalmente que aquela base localizada naquele país, ela funciona como uma embaixada, como um consulado, ou seja, ali é território norte-americano. Claro, até por ser uma base militar. Essas bases normalmente têm aí 200 militares dos Estados Unidos e 60% das bases americanas no exterior são bases de um certo porte, de um certo tamanho, com uma certa condição. Por exemplo, uma condição militar terrestre, aérea e muitas vezes marinha também, quando é uma base localizada próximo ao litoral. Bases menores, pequenas, as lily pads, são bases aí menores do que 4 hectares e que com um gasto inferior a 10 milhões de dólares. Isso inclui locais de segurança cooperativa ou locais operacionais avançados. São bases mais discretas e com uma atuação mais velada. 40% das bases americanas são dessas menores. Então 60% são bases grandes e 40% são bases menores. De acordo com os dados da implantação militar dos Estados Unidos, publicados, por exemplo, no Conflict Management ou no jornal Peace Science Journal, que são publicações dedicadas à área militar. Os Estados Unidos têm cerca aí de 180 mil a 200 mil soldados implantados em 160 países. São dados de 2020, portanto você pode pôr um pouquinho a mais. Além disso, muitos desses dados aí não são exatos. Claro que o Pentágono não vai divulgar tudo que os Estados Unidos têm ou não têm no exterior. As maiores bases, a maior quantidade de tropas estão no Japão, na Alemanha e na Coreia do Sul. Veja, o Japão, pelo fato de ser um país vencido na Segunda Guerra Mundial, recebeu uma grande quantidade de bases americanas. A Alemanha, também o caso de que os aliados venceram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e a Coreia do Sul por causa da Guerra da Coreia. Também você tem bases militares no Oriente Médio, por exemplo, ali na região de Doha, capital do Catar, tem pelo menos ali 11 mil militares americanos, parte de uma coalizão. Então, você, por exemplo, você pode ter uma base que tem militares americanos, canadenses, australianos, ingleses, franceses, enfim, qualquer país que faça parte da OTAN, né? Por exemplo, uma base dessa, ela pode ter 100 aeronaves, ela tem drones e todo tipo de equipamento militar. Os Estados Unidos, eles concentram aí 80% das bases militares estrangeiras no mundo. O segundo lugar vai para o Reino Unido, que pode ter aí umas 150 bases. A Rússia tem talvez umas 30 bases e a China tem 10. Inclusive a China tem uma aqui na Argentina, né? Bom, pessoal, então era isso que teríamos a dizer. Veja, a manutenção dessas bases, ela é caríssima. Vocês viram aí 800 bases a 10 milhões de dólares. Cada uma vocês fazem uma continha básica aí, 800 vezes 10 dá 8 mil milhões, né? 8 bilhões, mas acredito que é bem mais do que isto, né? Porque esse dado é apenas a base operacional de manutenção, né, da própria base. Bom, continuando então, olha, vamos para um outro assunto aqui. Os problemas dos Estados Unidos, eles estão no exterior. Se você considerar a quantidade de bases que eles têm espalhadas pelo mundo, podemos dizer que os problemas dos Estados Unidos estão no exterior. Ou, aparentemente, eles não têm problemas internos. A gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, eles acreditam que se eles estiverem fazendo guerra o mais longe possível de casa, o seu território está resguardado de qualquer perigo. A gente sabe que isso não é verdade. Os problemas dos Estados Unidos vêm do exterior ou eles são auto-infligidos. O próprio Estados Unidos é o causador de seus próprios problemas.
Veja, a gente cresceu aí num ambiente onde tudo que era ruim no mundo ou vinha do KGB, né, ou vinha do Partido Comunista Chinês. Claro que isso é propaganda de guerra, da Guerra Fria. Na verdade, os problemas dos Estados Unidos nunca estiveram nem na KGB, nem no Partido Comunista Chinês. Nunca. Que esses serviços de inteligência, a destinação dele, o objetivo deles, a meta deles é resguardar os interesses do povo deles, do país deles, do governo deles, no caso da Rússia e da China. Os americanos eles precisam perceber que as pessoas que infligem danos internos aos Estados Unidos não estão em Pequim ou em Moscou, eles estão na Casa Branca. É claro que se você é de um serviço de inteligência do KGB ou do Partido Comunista Chinês, você vai dar um empurrãozinho, né? Se o cara já está indo para trás, você dá um empurrãozinho, e é isso que eles fazem. Eles não atuam diretamente, eles atuam indiretamente, através de espionagem, através de subversão. Então se você assistir novamente aquele filme lá do Besmenov, você vai ver que muito daquilo lá também é propaganda. Tá? Quer dizer, ele coloca assim, na Rússia e na China, um poder incomensurável de causar danos aos Estados Unidos. Mas você não causa dano em quem está calçado, em quem está protegido, em quem está firme. Não, você causa dano em quem, de certa forma, quer ser danado, né? Bom, continuando, pessoal. E como é que está lá em Israel? Veja, será que vai dar certo a estratégia de Israel? Por exemplo, ontem eu estava vendo uma live com um pastor, não, seria um rabino, né, israelense. Ele fala, poxa, o pessoal tem que pensar o seguinte, se é 1 para 10, 10 para 1, quer dizer, então se você mata um israelense, eu tenho o direito de matar 10 palestinos. E você sabe disso, você sabe que é assim. Então você não mata o israelense, porque senão eu vou matar 10, 15, 20, 30 ou 100 palestinos. A conta que você tem que fazer é essa. Essa é a lógica. Sabe? E aí não importa se é palestino do Hamas, ou seja lá qual seja. Simplesmente eles vão matar palestinos, civis, criancinhas, mulheres, não importa. Dentro da lógica da guerra, é uma guerra de atrito, e é uma guerra, e é crime de guerra, assim, declarado. Quer dizer, do ponto de vista deles, eles estão se defendendo. Né? Então a lógica é essa, né? E será que vai dar certo essa coisa de você fazer essa conta assim? Deve estar em torno de 15 para 1 aí. Destruindo famílias, destruindo população civil. Qualquer militar que tenha um mínimo de honra, ele vai poupar a população civil numa guerra ou num conflito. Qualquer militar cujo termo militar tem algum significado em termos de honra, de hombridade, de lei, inclusive de acordos, de tratados de guerra. Enfim, poupar a população civil é uma lei básica nas guerras que são travadas hoje, no mundo contemporâneo, supostamente civilizado. Né? Será que vai dar certo provocar o Hezbollah agora para Israel? Vai dar certo matar iranianos, fustigar o Egito, desprezar qualquer um, incluindo até mesmo o seu mecenas, hein? Os Estados Unidos? Será que vai dar certo? O rabino acha que o Netanyahu é a pessoa certa no lugar certo. Ele acha que ele é o homem talhado para travar essa guerra. Porque ele realmente representa os interesses de uma direita e mesmo de uma extrema direita, racista, sionista, supremacista. Então ele é a pessoa certa para travar essa guerra. Eles partem do princípio de que é tudo ou nada. Tipo, eles querem nos jogar no mar. Portanto, nós temos o direito de nos defender da maneira que a gente achar conveniente. E do ponto de vista palestino, é a mesma coisa. Então, assim, como eu disse, é a guerra do fim do mundo, é a guerra do fim dos tempos, é a soma de todos os medos. Falar, para terminar aqui, falar sobre o regime militar de 64. Veja, para terminar o vídeo, porque, olha só, é impressionante que os Yankees, os americanos, dizem que eles patrocinaram um golpe militar no Brasil em 64. No entanto, se é que teve algum envolvimento direto da CIA aí no golpe militar de 64, é fora de dúvida que os Estados Unidos levaram uma invertida dos nossos generais. Eles eram nacionalistas.
Quer dizer, eles não são como os militares de hoje, que usa camisetinha com a bandeirinha de Israel e chapeuzinho com a bandeira dos Estados Unidos e que vão vender relógio Rolex em Miami. Os militares daquela época era completamente diferente. Era boné verde e amarelo, camiseta do Brasil, sabe? Eu te amo, meu Brasil, 90 milhões em ação, sabe? É seleção brasileira, é futebol, carnaval, indústria nacional, estatais, produção, infraestrutura, desenvolvimento, industrialização avançada, portos, ferrovias, aeroportos, rodovias, ferrovias. Enfim, foi uma época de uma pujança industrial absurda e maravilhosa no Brasil. Eles eram nacionalistas. Veja, os nossos generais, eles escolheram o caminho do crescimento. Eles apostavam no orgulho nacional. Só restou aos Yankees fazer oposição. E o que veio? Os Yankees acabaram vencendo, né? Por quê? Porque depois veio o FHC, Lula, né? Enfim. O mais tolo aí, ele crê que os nossos milicos recebiam ordens diretamente da Embaixada Americana. Não. Não, tanto recebiam ordens diretamente da Embaixada Americana que o Castelo Branco, que foi nosso presidente, recusou enviar tropas ao Vietnã. Celebrou um grande acordo comercial com a União Soviética. Olha só de que lado que o Brasil estava. Encaminhou acordos com o leste europeu, lá a região da União Soviética. Rejeitou o acordo para o comércio de têxteis criado pelos Estados Unidos. Alinhou o Brasil ao grupo dos 75 países não alinhados, formado pela ONU. O Costa e Silva mudou o nome do Brasil de Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil. Mandou o embaixador americano, lá o Lincoln Gordon, para as Cucunha, na cara dele. E se recusou a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Olha só, o Brasil queria ter armas de energia nuclear. Dessa época veio a Angra 1, Angra 2. Né? O Brasil tinha o projeto do submarino nuclear na época do Geisel. Né? E veja só, chegou ao ponto de fechar entidades sindicais yankees estadunidenses que atuavam aqui no Brasil. E teve o SNI, que era um verdadeiro serviço de inteligência, o Serviço Nacional de Inteligência do Costa e Silva, que era chefiado pelo Médici, que também veio a ser presidente do Brasil. Sabe, várias outras multinacionais que atuavam aqui no Brasil foram processadas na época por fraude financeira, porque eles só vinham para o Brasil para remeter ilegalmente seus lucros para o exterior. Veja, isso não é revisionismo. Tudo isso está bem documentado em livros e teses acadêmicas. Por exemplo, a História Política Exterior do Brasil, do Amado Servo e do Clodoaldo Bueno. Brasil, Estados Unidos, a rivalidade emergente, do Muniz Bandeira. Maiores informações, vocês vão no canal do Felipe Quintas, que ele explica isso daí de maneira excepcional. 2, 3 horas aí explicando tudo isso, porque ele leu esses livros, as teses de mestrado, de doutorado dele são exatamente sobre isso. Bom, pessoal, é o que nós teríamos para dizer hoje. Então, encerrei o ciclo de vídeos dedicados aos Estados Unidos. Abordei alguma coisa sobre a Ucrânia, sobre Israel, sobre o regime militar brasileiro. E vamos em frente. A gente advoga por um nacionalismo, por um desenvolvimentismo, por uma reindustrialização, por uma unidade nacional. Então, nós advogamos contra a direita, contra a esquerda e também contra o centro. Então você é contra tudo. Não, eu sou a favor do Brasil, dos brasileiros. Até que nós venhamos a ter um Getúlio aqui, um Geisel, um nacionalista focado nos interesses nacionais, nós vamos plantando a nossa sementinha aqui. Obrigado, pessoal, é o que teríamos a dizer hoje. Agradeço a sua atenção. Se você gostou do vídeo, dá um like, faz um comentário, traga um seguidor para o canal. Se quiser nos pagar um café, pega o e-mail aí na descrição, tem o e-mail do Pix. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.